Hello pessoal, eu sou o Aldemir e esse é mais um Café com Demi e hoje eu trago para vocês outra resenha literária, dessa vez do livro Caixa de Pássaros do autor Josh Malerman. Caixa de Pássaros, pessoal, tem como subtítulo Não Abra os Olhos, é por isso que eu estou vendado hoje para fazer essa resenha para vocês. Mentira, eu vou tirar agora. Vou tirar agora essa venda, porque senão não tem como eu fazer a resenha para vocês. Então, pessoal, Caixa de Pássaros, ele é um livro, como eu havia falado no vídeo anterior, que foi das minhas aquisições. Eu tinha falado que estava concluindo a leitura dele e estaria trazendo hoje a resenha desse livro para vocês. Então, Caixa de Pássaros, pessoal, é um livro do gênero terror. É o livro de estreia de Josh Malerman. Ele é vocalista de uma banda e ele já tinha essa ideia de criar esse livro por se tratar do desenvolvimento dele enquanto pessoa, né? Ele sempre foi um leitor desse gênero e ele já tinha o pensamento de fazer um livro relacionado a isso. Então tá aqui a obra-prima dele, um livro muito legal, gostei muito. Então, pessoal, Caixa de Pássaros, ele conta a história de Mallory. Ela é uma mulher adulta, normal, e que ela mora praticamente com a irmã dela, numa cidade, que eu não esqueci, não me lembro do nome, não sei nem se falou o nome, mas enfim, ela mora numa cidade com a irmã dela, e a vida de Mallory, ela se transforma de uma forma, digamos, negativa, passa a ser uma vida louca, quando a mídia tanto social como a mídia televisiva, começa a falar para as pessoas uns acontecimentos que estão ocorrendo na Rússia, em que as pessoas estavam cometendo suicídio normalmente, assim. As pessoas ficavam loucas e iam cometer suicídio, então agredia alguma pessoa, ficavam meio que paranoicas. Então esse caso ele foi transmitido pela mídia como relatório Rússia. Ele tratava desse assunto, né, que na Rússia as pessoas estavam cometendo suicídio, loucamente, assim, do nada. Então a vida de Mallory se transforma num inferno, praticamente, numa loucura, quando esse relatório Rússia ele passa a expandir geograficamente. Outras cidades começaram a aparecer pessoas que estavam cometendo suicídio também, e a mídia estava relacionando esses acontecimentos a criaturas. A informação principal era de que criaturas sobrenaturais, não sei, apocalíptica também não sei, mas que elas tinham chegado na cidade, e o fato de você olhar para essas criaturas, de você ver, tornava você uma pessoa louca, uma pessoa paranoica, e você vinha cometer o suicídio ou então uma agressão a alguma pessoa, sempre de forma violenta. Essa é a característica principal das pessoas que passavam a ver essas criaturas. Só que tudo era um mistério, porque Mallory não sabia se realmente era uma criatura, porque algumas pessoas falavam que poderia ser extraterrestre, outras pessoas acreditavam que seria um vírus, mas tudo era um mistério, Mallory não sabia. Até um dia, eu preciso contar esse spoiler porque foi o Ban, o que fez a vida de Mallory mudar. Que foi, ela estava saindo do banho e ela foi no quarto. Quando chegou lá, a irmã dela estava enforcada. A irmã dela se enforcou, e a janela do quarto estava aberta de frente para onde a irmã dela estava enforcada. A janela estava aberta e dava na direção da floresta, que eles moravam numa casa assim meio que um pouco distante da cidade. Então, o fato da irmã dela ter se suicidado, ela deixou Mallory num estado louco, um estado depressivo, digamos assim, e que fez Mallory sair dessa casa que ela morava com a irmã dela e partir atrás de um abrigo, um local que poderia estar tirando ela dessa vida, né, dessa depressão que foi o fato de encontrar a irmã dela morta. Isso é questão assim de minutos. Ela encontra a irmã morta, ela abandona o corpo lá e ela já sai sem destino, nas cegas, atrás de um abrigo. E é nessa saída para esse abrigo que Mallory descobre que o mundo ele já está tomado por esses acontecimentos. A cidade que ela está, muitas pessoas já abandonaram a cidade, pessoas não estão mais em casa, algumas pessoas estão mortas no chão mesmo da cidade, e ela preocupada, né, venda os olhos e sai às cegas atrás de um abrigo, e ela encontra esse abrigo. Nesse abrigo ela conhece outras pessoas que já estavam lá, quando o relatório Rússia ele começou a ocorrer também na cidade em que Mallory estava.
Então, é nessa casa que Mallory descobre parte dos acontecimentos, das coisas que têm acontecido no mundo, porque ela não era, digamos que ela não era uma pessoa que estava muito... era muito da mídia social, ela não gostava de televisão, ela não gostava de internet, essas coisas, e ela estava sabendo coisas básicas sobre o relatório Rússia. Então é chegando nesse abrigo que Mallory descobre parte dos assuntos que estão relacionados às mortes das pessoas, né? E lá também é um mistério, porque também ninguém sabe. Só se sabe que a casa lá é toda vendada, as janelas elas foram trancadas, as portas foram fechadas pelos moradores atuais de lá. E tem tecidos fechando as janelas. Ou seja, o mundo que eles estão dentro do abrigo, ele é um mundo isolado, né? Eles se isolaram dentro daquela casa. E o mundo externo é o mundo apocalíptico, em que eles não podem, de forma alguma, olhar para o que está lá fora. Porque o fato, como eu falei, o fato de você olhar para alguma coisa dessa que está andando, vagando aí na rua, faz você cometer o suicídio. Então, eles começam a viver à base de poucos suprimentos dentro dessa casa. E esses suprimentos eles começam a acabar, e eles precisam fazer algumas missões externas fora desse abrigo para encontrar alimento. E eles fazem no livro, eles saem para buscar alimento, para buscar água também num poço que tem perto da casa. E eles vão todos vendados, eles adaptaram uns capacetes com umas viseiras de tecido preto para eles não olharem para o que está lá fora. E quando eles saem, eles sentem a presença de alguma coisa. Eles não sabem o que é, porque digamos que sejam criaturas silenciosas. Você sabe que ela está perto de você, mas você não pode olhar e nem você pode tocá-las. Mas tudo é um mistério, porque cada pessoa geralmente ela é afetada de uma forma diferente. Algumas pessoas ficam agressivas e demoram a cometer o suicídio. Outras pessoas, como a irmã de Mallory, elas, quando olham para essas coisas, ela comete logo o suicídio. Então, para guardar a vida dessas pessoas, eles se isolam, né, nesse abrigo. Quando eu estava vendo algumas resenhas a respeito desse livro, muitas pessoas eu vi que estavam comentando embaixo da resenha de outros booktubers, perguntando qual é a associação do nome Caixa de Pássaros com essa história de terror. Pelo que eu pude ver aqui nesse livro, a associação é que as pessoas que estão no abrigo, que acho que é em torno de 7, 8 pessoas junto com Mallory, elas são... o sentimento que elas têm é que elas são pássaros que estão engaiolados. Tem numa dessas saídas externas que alguns membros desse abrigo saem para encontrar alimento, eles encontram uma caixa com canários. Então, a caixa de pássaros, né? Eles encontram uma caixa com canários e eles usam esses canários meio que como um alarme, porque eles deixam no jardim de casa, e se alguma pessoa ou criatura se aproximar da casa, esses canários eles começam a cantar descontroladamente, e é como se fosse um alarme. Então, a sensação que eles têm também dentro da casa é de que eles são pássaros, que eles estão engaiolados, estão encaixotados. E eu acho que a associação Caixa de Pássaros vem isso, pelo menos foi o que eu vi na leitura do livro. Então, pessoal, esse é um livro, eu dei 4 estrelas para ele no Scoob. Ele é uma história muito interessante, é a história de estreia desse autor. O livro de estreia, no caso. E ele tem esse mistério, esse terror que envolve as pessoas que estão dentro desse abrigo, porque ninguém sabe o que está lá fora, ninguém pode abrir os olhos para ver o que está lá fora também. É tudo um mistério. Você sente a presença sente a presença do mal perto de você, mas você não pode olhar, você não tem como se defender, você está à mercê do que está no externo, né? Do que está lá fora, e pode matar você ou fazer com que você se mate, enfim. Mas aí essa história, pessoal, ela também se divide em 2 narrativas. Ela conta a história de Mallory, ela saindo da casa em que ela vive com 2 filhos. Sim, ela tá grávida. Quando ela chega nesse abrigo, ela tá grávida, e ela fica em torno lá de uns 4, 5 anos nessa casa. Eu sei que ela sai dessa casa com os filhos dela quando eles estão mais ou menos com 4, 5 anos. Não me lembro bem. Mas aí ela tá vivendo nesse abrigo, mas ela tem meio que uma promessa de que existe um lugar melhor do que esse abrigo. Então ela criou essas crianças já com o pensamento de sair nessa missão e encontrar esse lugar melhor, né? Um lugar que possivelmente não tenha sido afetado pelo relatório Rússia.
Então, uma parte do livro, ela nessa missão, ela saindo desse abrigo e procurando esse local melhor. E o outro é desde quando ela descobre os acontecimentos do relatório Rússia até o momento em que ela sai da casa. O momento em que ela abandona esse abrigo que ela encontra ali. E é isso. Esse livro ele é dividido nessas duas partes. Como eu falei, eu dei 4 estrelas pra ele. É uma leitura muito interessante, é uma leitura assustadora. Tem até um comentário aqui dizendo é um livro que deve ser lido em uma só vez. Ninguém havia escrito uma história de terror como essa antes. Realmente é verdade. É um terror bem diferente, é um terror bem interessante. Quando eu comecei a ler esse livro, ele parecia muito com a leitura de um outro livro meu, chamado... Ai, me esqueci o nome agora. Mas tem resenha dele no meu canal. Acho que foi a minha primeira resenha. Achei bem parecido no começo assim, mas depois com as reviravoltas que acontecem no livro, eu percebi que eles são bem diferentes. Então, pessoal, eu recomendo a leitura dele pra vocês vão gostar bastante. Pra quem gosta desse gênero terror, né, eu particularmente gosto muito. Então é basicamente isso, pessoal. Se você já leu esse livro, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Se você já leu, deixa um comentário aqui embaixo falando o que vocês acharam da leitura desse livro. Se você ainda não comprou, eu acredito que vale a pena você comprar ou baixar para ler, enfim. E se você gostou da resenha, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!